enviados por Deus para nos ajudar. Então, nós temos os anjos a nosso favor para nos ajudar. Não estamos sozinhos. Então, lembrar que às vezes a gente esquece dos anjos. Nós oramos sim ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, e devemos orar, e a Maria, a São José, e às vezes a gente esquece dos anjos, né? E a gente cantava no começo mesmo dos nossos grupos de oração, na renovação, muito essas aí, né? Senhor, põe teus anjos e em cima do altar, e todo esse movimento, né? E parece que depois a gente vai até deixando meio que esquecido assim os anjos. E eles, se nós formos ver na Sagrada Escritura, do início ao fim da Sagrada Escritura, nós vamos ver ali Deus falando dos anjos. A importância, pena que aqui é pequeno, no nosso tempo, não vai dar para a gente ver tudo isso, mas na Sagrada Escritura tem muitas e muitas citações aonde os anjos, né, tinham sua atuação, tinham seu poder, enviados por Deus ali. E eu convido você a pegar comigo então a palavra de Deus em Apocalipse. É o último livro da Bíblia, no capítulo 12, versículos 7 a 12. Capítulo 12, versículos 7 a 12. Né? Nós vamos ver ali, hoje então, esse nosso tema é sobre os anjos. E o nosso rema, que já está ali, né, na transparência, eles venceram no poder do sangue do Cordeiro, que vai estar dentro dessa palavra que nós vamos meditar. Todo mundo então pegou sua Bíblia? Eu vou lendo aqui, nós vamos acompanhando com bastante atenção, irmãos, que o Senhor vai falar para nós no nosso coração. E muito mais do que falar, vai agir em nosso coração, vai agir. O Senhor até está agindo nesse momento, tirando medos dos corações. Eu não sei se você tinha algum medo nessa noite que chegou aqui, ou até mesmo medo de anjos, né? O Senhor está curando você nessa noite desses medos. Então no versículo 7 vai dizer: houve uma batalha no céu, ponto. Houve uma batalha no céu. Miguel e seus anjos tiveram de combater o dragão. O dragão e seus anjos travaram o combate, mas não prevaleceram, e já não houve lugar no céu para eles. Foi então precipitado o grande dragão, a primitiva serpente, chamado demônio e Satanás, o sedutor do mundo inteiro. Foi precipitado na terra, e com ele os seus anjos. Eu ouvi no céu uma voz forte que dizia: agora chegou a salvação, o poder e a realeza de nosso Deus, assim como a autoridade do seu Cristo, porque foi precipitado o acusador de nossos irmãos, que os acusava dia e noite diante de nosso Deus. Mas estes venceram-no por causa do sangue do Cordeiro e do eloquente testemunho. Desprezaram a vida até aceitar a morte. Por isso, alegrai-vos, ó céu, e todos que aí habitais. Mas, ó terra e mar, cuidado, porque o demônio desceu para vós, cheio de grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Palavra do Senhor. Então nós vamos nos situar aqui um pouquinho sobre quem são os anjos, né? O que significa então anjo? Anjo significa mensageiro do Senhor, aquele que é enviado por Deus para trazer as mensagens, leva para Deus também de nós. Os anjos então eles são espíritos destinados para adorar, louvar e servir a Deus. Lembra que nós cantamos: manda teus anjos para nos ensinar a louvar e adorar? E é fato verdadeiro isso aí, né? É fato. Se você for pesquisar sobre isso, você vai ver que eles foram destinados para adorar, louvar e servir a Deus. Então eles são esses serventes, por assim dizer, de
Estão a serviço de Deus os anjos, enviados em missão para o bem daqueles que devem herdar a salvação. Então os anjos são enviados em missão para o bem daqueles que devem herdar a salvação. Os anjos foram, as primeiras criaturas criadas por Deus. Então as primeiras criaturas criadas por Deus foram eles. E nessa leitura nós vamos ver então a fidelidade dos arcanjos, especialmente aqui de Miguel e seus anjos, Claro que, para situar um pouquinho mais aqui vai falar, eu ia trazer o meu São Miguel e eu esqueci lá em casa. Se nós formos ver o São Miguel, que nós vimos assim numa imagem, ele tem asa, não tem asa? Pronto, tá lá. Ele tem asa, irmãos. Ele tem asa. Olha lá, isso daí. Ele tem asas, Por que ele tem asas? Mostra ali para nós que ele tem asas. Para mostrar a nós que ele é ágil. As asas dele é para mostrar que ele é ágil e que ele pode estar aqui nesse momento, nesse salão, e pode estar lá na minha casa também, nesse momento aqui, se eu pedir para ele. Então ele é muito ágil. Ele se movimenta em questão de segundos. Ele tem essa agilidade por causa das asas também. E essas asas dos anjos também, elas são para mostrar para nós que significava proteger a Arca da Aliança, lá no Antigo Testamento. Então elas serviam também ali de proteção. Claro que os anjos, eles não têm corpo e nem asas, como nós estamos vendo aqui, porque eles são angelicais, Eles são criaturas criadas por Deus e eles não têm corpo e nem asas assim. Mas essas asas é para mostrar para nós essa agilidade e essa proteção. A armadura, nós vimos que eles têm uma veste no corpo dele, que tem uma armadura. Essa armadura é para mostrar, para nós, que ele é um guerreiro. Ele é um guerreiro, porque aqui o Miguel, ele combateu com seus anjos nesse combate. Para que houvesse esse combate, era preciso haver duas espécies ali, Porque ao menos que fossem combater sozinhos. Mas não, tinha os maus, mas nós vamos ver que Deus criou todos os anjos para serem bons. E depois houve aquela, por inveja. Nós vamos ver daqui a pouquinho que se rebelaram contra Deus e se apartaram. Aqui está falando desses anjos, do Miguel e os seus anjos bons, e do demônio, que foi o anjo mau, que se tornou o anjo mau com seus anjos maus. É isso que está falando. E aqui houve esse combate, houve esse no céu, e eles tiveram que combater o dragão. Mas nós vamos ver ali que o dragão e seus anjos, então eles não prevaleceram, mas quem prevaleceu foi o bem. Então essa armadura é de guerreiro, Isso é para nos ajudar a entender a missão de Miguel. Eu até fiz umas anotações para eu não esquecer, que eu achei muito, muito interessante. Está falando, no dicionário da Igreja Católica, fala muito sobre os anjos. E abaixo dos pés, então abaixo dos pés está Satanás. Pode ver que ele tem a espada, que a espada é para lutar. Ele tem uma espada ali que é para lutar, Essa luta ali contra Satanás. E debaixo dos pés ele tem Satanás, Por que tem o Satanás ali? Porque houve uma batalha no céu e os anjos de bem e o Miguel venceram-no pelo eloquente testemunho e sangue do Cordeiro de Deus. Então ele está ali pisando a cabeça de Satanás. Então veja aqui, irmãos,
a importância quando nós invocamos os anjos, quando nós pedimos a proteção deles, quando nós pedimos para ele nos ajudar. Sabia que São Padre Pio, ele dizia sempre assim: meu anjo da guarda visita o anjo da guarda de fulano, da Tânia, e leva para ela, fala para ela tal coisa. São Padre Pio tinha essa força de dizer isso: meu anjo da guarda visita o anjo da guarda de tal pessoa e fala isso ou faz isso. Então, o anjo está aí a serviço. E se nós falarmos: meu anjo da guarda, entra agora lá na minha casa, São Miguel, São Gabriel, visita agora a minha família, visita aquele meu filho, aquele meu parente, aquela pessoa que está precisando agora de uma salvação, de uma conversão, está precisando agora de uma cura. Anjo da guarda vai lá no hospital, visita aquele que está doente. Eles vão, irmãos, eles vão. E nós não podemos duvidar, porque está na Bíblia. Veja quantas vezes Deus se refere aos anjos na Sagrada Escritura. Então este texto nos revela que alguns anjos, levados por Lúcifer, não quiseram adorar, não quiseram servir a Deus e se opuseram. Que aí houve aquela divisão ali, porque a princípio eles foram todos criados bons, né? Eles eram para ser bons. Deus criou tudo para ser bom, mas aqueles ali, eles não quiseram servir a Deus, eles não quiseram adorar a Deus, eles não quiseram, e eles se opuseram. Nós vamos ver por que eles se opuseram, né? E aí, eles não querendo servir, não querendo obedecer, adorar, foram expulsos do céu. E eles sendo expulsos do céu, eles perderam a função deles. Veja que a função deles é servir ao Senhor, é ser mensageiro. A função dos anjos bons é nos ajudarem. E eles, com isso que eles não quiseram, se rebelaram contra, eles perderam essa função de servir a Deus, de adorar a Deus, né? Perderam essa função. E aí vai dizer aqui na Sagrada Escritura que o demônio desceu para a terra cheio de ira. Quando Lúcifer diz a Deus, diz não a Deus, o inferno surge. Foi quando Lúcifer, o diabo, disse não a Deus, foi desobediente, não quis se submeter a Deus, não quis adorar, o inferno surgiu nesse momento, né? Foi nesse momento aí surgiu. E os anjos maus estão na terra para tentar os homens. Veja que ali vai dizer: alegrai-vos, ó céus, e todos os habitantes que em estais. Mas vai dizer assim: mas ó terra e mar, cuidado, porque o demônio desceu para vós, cheio de grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então aqui, qual que é a nossa atitude aqui? Sabendo disso, a nossa atitude é vigilância. Cutuca a pessoa do lado e diga: vigilância, vigilância, fidelidade, fidelidade. Os anjos bons, irmãos, esses anjos, Miguel e seus anjos, foi fiéis a Deus, ficaram ali, entraram no combate, não foram junto com o demônio. E alguns deles foram com o demônio. Algum deles formou essa divisão. Então eles ficaram fiéis. E para nós aqui, diante das tentações, diante das provocações, diante dos malefícios, nós também devemos vigiar e orar e permanecer fiéis a Deus, custe o que custar na nossa vida. São Basílio Magno, ele disse o seguinte: a queda de Satanás foi causada pelo orgulho e pela inveja. Então aqui nós vamos ver por que tiveram esses anjos decaídos, por que eles decaíram, por que eles foram expulsos de lá, perderam a sua função e vieram aqui para a terra, pela inveja e pelo orgulho. Viu como a gente tem que vigiar na
natureza, porque pela natureza deles, eles foram criados por Deus para serem bons, mas por vontade pervertida, por vontade própria, pelo livre-arbítrio deles, porque eles deixaram a inveja entrar no coração, eles deixaram o orgulho entrar no coração deles, e aí eles aconteceu isso com eles, né? Teve inveja. Por que eles tiveram? Do que eles tiveram inveja? Eles tiveram inveja da honra atribuída ao homem. Por que isso? Quando Deus começou a dizer, os homens vão viver as bem-aventuranças como vocês vivem, anjos. Aquele anjo não suportou que os homens fossem viver a bem-aventurança como eles. Não suportou que os homens fossem viver bem, serem bem-aventurados. Ele não suportou que o homem fosse elevado à mesma felicidade que os anjos, porque o Senhor criou eles quase que ali igualmente, né? Há uma felicidade ali, os anjos, e o Satanás e seus anjos rebeldes tiveram inveja, não suportou. E você pode ver, quando alguém tem inveja, ela não suporta o bem do outro. É bem igualzinho aconteceu aqui. Ele não suporta que o outro cresça, ele não suporta que o outro prospere, ele não suporta que o outro vá bem. Quando tem inveja, quando tem assim, quando é orgulhoso também, então é aquele orgulho que só ele queria ser como Deus. Satanás, hoje o rebelde queria ser como Deus. Por isso que depois nós vamos encontrar até lá aquela palavra, né? Quem como Deus, né? Quem como Deus? Ninguém como Deus, né? Ninguém. Então o demônio, esse anjo ali, eles se dividiram e queriam ser como Deus. E não queria que fosse dado aos homens as bem-aventuranças, que os homens também Deus amasse, fosse bom. E aí eles tiveram inveja, né? Não suportou, e aí eles se dividiram e começou essa batalha no céu, né? E aí uma parte ficou com Miguel, outra parte foi com o demônio. Que coisa triste, né, irmãos? Que coisa triste. Dá a impressão que até hoje em dia por aí, se a gente for olhar bem esse mundo, está acontecendo algumas coisas meio parecidas, né? Uns ficam com Deus, outros estão tão virados ao mundo que está lá com o demônio. Mas aqui a palavra é bem clara dizer que ele desceu, né? Que ele desceu. Mas veja aqui, Miguel e seus anjos permaneceram tão fiel. Hoje nós também somos tentados, como eu já falei. Miguel, Gabriel e Rafael podem muito nos ajudar. Agora que vem o bonito aqui da história. Agora que vem a parte boa da história. Não foi o diabo que venceu. Vamos ler ali, aonde que está escrito ali, aonde que está escrito que ele não venceu. Veja aí para mim qual que é o... Versículo 7, né? 7, né? Houve uma batalha no céu, Miguel e seus anjos tiveram de combater o dragão. O dragão e seus anjos travaram o combate. O 8, mas não prevaleceram. Diga comigo, eles não prevaleceram. Os do mal não prevaleceram. O mal, então, nunca prevalece na tua vida quando você tem Deus, quando você caminha com Deus, quando nós caminhamos com Deus, quando nós somos fiéis a Deus, quando nós louvamos e adoramos a Deus, servimos a Deus, né? Invocamos a eles, o mal nunca prevalece na nossa vida. Diga para a pessoa do lado, o mal não tem poder na tua vida. O mal não tem poder na tua vida. Eu sou testemunha mesmo, viva, né? Então, não foi o demônio que venceu. Miguel com seus anjos venceram, mostrando o poder de Deus, por meio do sangue de Cristo e do testemunho de fidelidade, do testemunho da palavra de Deus. A batalha foi vencida
na cruz. Esse sangue aqui do Cordeiro eloquente é o sangue derramado na cruz, irmãos. Foi vencido na cruz pelo poder do sangue do Cordeiro de Deus, né? Venceu ali, venceu o demônio, venceu a Satanás. Jesus na cruz venceu, e hoje Ele está conosco. Então, irmãos, nós não precisamos ter medo de nada, né? Que o Senhor nos traga medo aqui. Nós vamos a partir de hoje lembrar de invocar os anjos. Quando alguém sai para trabalhar, sai para viajar, vai pedindo: Senhor, manda teus anjos. Nós mesmos, vocês viram como o trânsito está bem violento, irmãos. Morrendo muita gente de trânsito, uns acidentes violentos, feios. Senhor, manda teus anjos. Senhor, manda teus anjos. Vem São Miguel, São Gabriel. Acho que não me lembro, recordo que dia desse vai ser o dia do anjo da guarda. Não sei se é antes de Miguel ou depois. É o dia do nosso anjo da guarda. Vocês sabiam que nós temos um anjo da guarda, cada um de nós? O padre Marcelo Rossi, que fala muito bem dos anjos. Uma vez ele fez toda uma oração das manhãs lá dele, explicando tudo os querubins, serafins, quem são, potestades, dominações, tudo isso. E ele fala que tem até o nome, o nosso anjo da guarda, né? Então, eu mesmo esqueço quantas vezes. Por isso que eu disse que é bom às vezes a gente falar, Tânia, porque você vai lembrando e vai vendo que você precisa pedir. Pedir, sabe, para nós, pedir para aqueles que não pedem. Às vezes os da nossa casa não pedem, né? Quando que é? Dia 1º? Dia 2 de outubro, Ronaldo, obrigada. Dia 2 de outubro é o dia do nosso anjo da guarda. E domingo é o dia do Miguel. De Miguel, Gabriel, Rafael, mas especialmente é comemorado o Miguel. A gente está fazendo até aquela a quaresma de São Miguel, que está quase no final. Muito poderosa. Então vamos ficar de pé, irmãos, diante disso. Vamos nos colocando na presença do Senhor, né? Lembra ali que nós falamos que os anjos do bem, o Miguel e os seus anjos do bem, venceram o dragão, venceram Satanás, graças ao testemunho da palavra e graças ao sangue do Cordeiro de Deus. Jesus lá na cruz venceu. Fecha um pouquinho os teus olhos, olhe Jesus na cruz. Traga para você agora essa imagem de Jesus crucificado, ensanguentado, como vitória, não como uma coisa ruim, mas veja ali a vitória de Jesus sobre o demônio. Ali aquele sangue poderoso, aquele sangue caia sobre nós essa noite. Eu peço aqui